deixar o Goiás na janela da metade do ano. Tem somente o Anselmo Ramon. Para mim, o Goiás precisa de um centroavante que, assim, o Arthur Caíque até faz essa função, mas não é aquele centroavante forte fisicamente, bom no jogo aéreo, e que isso exige muito numa Série B. Quero fazer uma sugestão de um jogador que está com o contrato se encerrando, justamente agora no mês de maio, segundo informações do site Transfermarkt, até o dia 31 de maio deste ano, que vai o vínculo do centroavante Bergson com o Johor FC, lá no futebol da Malásia. Hoje, com 34 anos, o Bergson, que foi procurado pelo Goiás após a excelente campanha que ele teve pelo Paysandu em 2017, o Goiás procurou o jogador em 2018 para a Série B. Só que naquele momento ele acabou fechando com o Atlético Paranaense, onde inclusive foi campeão da Copa Sul-Americana. O Bergson, que lá na Malásia, ele está desde 2020, então tem essa questão física, é um campeonato, tecnicamente falando, muito inferior até mesmo à Série B do Campeonato Brasileiro, muito mesmo, só que pelo menos é um jogador que joga com frequência e que tem uma média de gols altíssima, isso a gente não pode desconsiderar. O Bergson, que por exemplo, ele marcou 17 gols nesta última temporada em 12 jogos, agora no mês de abril, né, que quando acabou o campeonato por lá, ele jogou normalmente, sempre sendo um titular. Na temporada passada foram 27, na outra, 22, 23, ele marcou 38 gols. Em 2022, 47 e em 2021, 23 bolas na rede. Então, um centroavante que tem números excelentes. 1,80 m de altura, 76 kg, é aquele centroavante bom para fazer um pivô, bom no jogo aéreo também. Aqui está o mapa de movimentação do Bergson, lá na Malásia, e também na sua última Série B, que ele realizou pelo Paysandu em 2018. Na Série A, a sua última equipe foi o Fortaleza em 2020. Você pode deixar a sua opinião também em relação ao Bergson, um jogador que jogou inclusive no Vila Nova em 2011, né, no Campeonato Brasileiro daquele ano na Série B, atleta revelado nas categorias de base do Grêmio, sendo uma alternativa hoje, ficando livre no mercado. Para começar o nosso vídeo de hoje, para falar sobre uma polêmica no Goiás, mais uma, né? Vamos de assunto polêmico aqui no canal que vocês gostam. Sobre o Paulo Rogério Pinheiro, em entrevista ao podcast, tanto com o Periquito Brisado, a Ana Lívia Dias, o Vitor Pimenta, um abraço para a rapaziada, inclusive, falando sobre os seus planos, ele que hoje é candidato a assumir, né? Vai ter a eleição no Goiás aí no próximo mês de julho, se eu não estiver enganado, agosto, né? A tendência, claro, é do Paulo Rogério Pinheiro ser o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás a partir de setembro deste ano, em um mandato de 2 temporadas. Paulo Rogério Pinheiro afirmou que, caso o Goiás classifique para uma Sul-Americana, não iria disputar, pois ela dá prejuízo e o Goiás recusaria a vaga em 2027, por exemplo, né, caso o Goiás dispute, sob o comando do Paulo Rogério Pinheiro. Não é a primeira vez que o Paulo Rogério dá uma declaração nesse sentido. Após, inclusive, o jogo contra o Estudiantes, lá em 2023, ele deu exatamente essa mesma declaração. Caso o Goiás classificasse novamente, iria recusar. Então, assim, e o momento que o torcedor do Goiás, ele vai para o estádio, ele apoia, ele lota a sua casa, perdendo de 3-0 no jogo da ida e leva mais 2 em casa, ou seja, depois de um agregado de 5-0, o Paulo Rogério Pinheiro deu essa declaração. E agora, novamente, ele volta e dá a mesma. Eu não entendo alguns momentos, ainda mais se tratando do brasileiro, que é um povo muito difícil de lidar. Aqui você não pode falar tudo da forma que pensa, você tem que pisar em ovos, você tem que falar de uma forma mais calma, de veja bem, não é assim, quem sabe. Primeiro que essa característica de ser muito efusivo, infelizmente, não funciona no Brasil. Eu também sou meio assim às vezes, meio direto, as pessoas acabam entendendo mal. A gente precisa amassar um pouco mais, né? Amaciar o ego do torcedor. O Paulo Rogério Pinheiro às vezes acaba derrapando. Eu até gosto disso, tá? Eu até gosto dessa sinceridade, a opinião mais na lata. Mas é uma opinião errada. Não 100%, tá? Não é uma opinião que eu falo, essa opinião não serve para nada. Essa decisão do Goiás, por exemplo, de não priorizar a Copa Sul-Americana é burrice. Para mim, nem tanto. Por quê? Porque em termos financeiros, o Campeonato Brasileiro a gente sabe que é ele que sustenta o clube. É o Campeonato Brasileiro que paga as contas e não deixa um clube afundar, e não a Sul-Americana. Mas, se o Goiás tivesse pelo menos uma mínima competência, algo que não aconteceu em 2023, daria sim para montar um elenco competitivo,
para disputar duas competições frente a frente, porque o Goiás não foi longe na Copa do Brasil, o Goiás na Copa Verde ela acabou em maio, então o Goiás já não teve mais nada dali para frente. O rebaixamento do Goiás aconteceu por pura e completa incompetência, as tomadas de decisões justamente do Paulo Rogério Pinheiro. Foi um excelente gestor na questão financeira, mas que não adiantou de nada. E o que exatamente dá prejuízo é a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O próprio Goiás divulgou o balancete com um déficit de 70 milhões de reais aproximadamente. Por quê? Por estar justamente jogando a Série B do Brasileirão. Então não, a Sul-Americana não dá prejuízo. Eu vou trazer aqui agora os números em relação à competição. Pode não ser a galinha dos ovos de ouro? Não é, de fato não é. Mas é uma premiação muito boa para você enfrentar adversários fracos. Tá? A Sul-Americana ela não tem um nível de competitividade, eu diria que talvez nem igual à Série B do Campeonato Brasileiro. Muitos clubes, principalmente com a situação financeira e dos hermanos, não que o Brasil esteja a mil maravilhas, mas se a gente comparar os times menores do Equador, do Paraguai, do Peru, da Colômbia, cara, acho que até os clubes aqui do Brasil, da Série C, conseguiriam disputar. Então, é uma competição que dá um dinheiro importante. Eu entendo que não dá para o Goiás priorizar somente a Sul-Americana, mas o que seria o cenário ideal. O Goiás não vai ganhar a Série A, muito menos com esse pensamento. O que dá para o Goiás beliscar? Copas, assim como já bateu na trave. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. A Sul-Americana, ela tem uma fase de grupos. Então, que joga essa fase de grupos priorizando o Brasileirão, ok? Você pode fazer um elenco ali mesclado. O natural é de se classificar, certo? Acontecendo isso, estando nos jogos grandes, você pode utilizar o seu elenco principal. E lembrando, volto a repetir, o Goiás morreu em 2023, estando com o pior elenco da sua história, na minha opinião, para jogar uma Série A, e morreu com 120 milhões de reais em caixa. Precisava de tanta pão-duragem assim, olha que eu sou pão duro pra caramba, tá? Então aqui é um pão duro falando para outro. Precisava de tanto? Para mim não. Eu acho que existe um limite. Se o Goiás tivesse gastado 30 milhões de reais a mais, ele teria quebrado em 2023? Não, muito pelo contrário. Fez os anos de 2021, 22 e 23, tudo certinho. Poderia ter gastado um pouquinho mais e não faria diferença. Claro que esses 120 milhões ajudou e muito o Goiás estando na Série B. O Goiás deu esse déficit de 70 milhões e ainda sobrou mais um pouquinho para gastar nesse ano de Série B. Por quê? Porque se não tivesse isso, o Goiás teria que fazer orçamento com o que ele ganhou, em Série B, que é basicamente 10 milhões de reais. Então, eu entendo o que quer dizer o Paulo Rogério Pinheiro, mas não é o único caminho, não é abandonar, não é isso. Se você fizer um planejamento minimamente coerente, tendo uma competição que é relativamente fácil de se disputar, e é o grande sonho da torcida do Goiás. Com esse tipo de pensamento, infelizmente, o lugar que a diretoria do Goiás quer estar, parece que é a Série B, dando 70 milhões por muitos anos, tá? Por muitos anos. Já falei isso aqui no canal em outras vezes. Por isso que eu defendo sempre a SAF. Tá? A SAF ela sempre vai visar o lucro, e o lucro ele sempre é atrelado a resultados esportivos, algo que não tem em mente a diretoria do Goiás. E não é o Paulo Rogério Pinheiro, tá? Qualquer outro presidente teria exatamente essa mesma opinião. Vamos para a Sul-Americana, então. Na primeira fase, os clubes da fase de grupos, né, que já onde entra os clubes do Brasileirão, eles já têm garantidos 5 milhões de reais, tá? 5 milhões de reais. E por vitória na fase de grupos, você garante mais 650 mil, 115 mil dólares. Chegando nos playoffs, igual o Goiás chegou, né, lá contra o Estudiantes, mais 2 milhões e 800. Então vamos fazer aqui uma conta, comparando aquela Sul-Americana de 2023, né? O Goiás na fase de grupos venceu o Ginásio fora, venceu o Santa Fé fora e venceu o Universitário na Serrinha, né? E aí teve a derrota, empatou com o Santa Fé, o Ginásio e o Universitário. Tá certo, então o Goiás venceu 3, vamos calcular com o valor de hoje, né? 653 mil. O Goiás já teria 2 milhões, vamos arredondar 2 milhões somente por vitória. Mais a participação na primeira fase, 5 milhões e 100, certo? Mais os 2,8 por ter chegado até os playoffs contra o Estudiantes. Estamos falando de uma premiação de 9,9. Vamos arredondar então, 10 milhões de reais, tá? Pela última participação. É um valor muito bom, sem considerar ainda